começar a aula sobre os modelos atômicos. Então, o que é importante a gente entender sobre os modelos atômicos? Por que é tão importante a gente entender essa evolução do átomo? Aonde a gente aplica essa evolução? Então, hoje, ainda é um pouco cheio de mistérios essa questão do átomo. Essa questão da palavra átomo. O que significa átomo? Do ponto de vista da etimologia da palavra, o que significa átomo? Será que a forma de se utilizar a palavra átomo é correto? Átomo significa partícula indivisível. Será que hoje o átomo ele é realmente divisível ou ele é divisível? Então, para a gente entender, a gente chama isso de evolução dos modelos atômicos. E por que modelos? Porque o modelo ele serve para explicar determinadas condições e depois de um certo tempo esse modelo ele sofre algumas modificações. Então ele explica, mas ao mesmo tempo ele deixa dúvidas. E aí por conta disso a gente tem um novo modelo, uma nova evolução atômica. Esse capítulo, essa unidade, ela é um pouco extensa, ela tem vários capítulos, onde a gente vai precisar fazer aulas com capítulos um pouco diferentes. Então a gente vai ter subcapítulos dentro da unidade. Então a primeira ideia atômica veio de Demócrito e Leucipo. Olhe bem, 470 a 360 anos antes de Cristo. Quer dizer, ele já teve a primeira ideia da evolução do átomo. O que seria isso? Demócrito e Leucipo eles teriam a ideia de que se a gente fizesse a divisão da matéria, a gente ia chegar num ponto que não tinha mais divisão. E isso ele batizou, ele chamou de átomo. Então, a matéria não pode ser dividida infinitamente. Então, vai chegar um ponto, se a gente tiver um determinado tipo de material, qual é a concepção deles? É que quando a gente fizer essa divisão, a gente vai chegar num momento que não tem mais. Esse é o ponto final. Então esse ponto final ele é chamado de átomo. Então a matéria tem um limite com as características do todo. Este limite seriam partículas bastante pequenas que não poderiam mais ser divididas, que no caso ele chamou de átomo. Então átomo é isso. Digamos que você tenha, seria mais ou menos como, para a gente ter uma noção. Digamos que você tem um pedaço de ferro e você começa a dividir esse pedaço de ferro em pequenos pedaços, chega no momento que ele não tem mais divisão. E isso ele chamou de quê? De átomo. Então isso é uma concepção, a gente tem que levar em consideração que isso é uma concepção filosófica. Porém não tinha muita questão científica. Por quê? Porque não tinha um método científico ainda para ser aplicado. Então vamos lá. Então a gente tem aqui, para a gente chegar nos modelos atômicos, a constituição da matéria feita, as ideias de Demócrito e Leucipo, elas não foram bem aceitas. Por quê? Porque Aristóteles ele acreditava que a matéria fosse formada pela união do ar, do fogo, da terra e da água. Isso em 384 e 322 a.C. Então essa ideia do Demócrito ela não foi aceita até então pela teoria atômica, justamente porque a de Aristóteles tinha uma maior fundamentação. Isso quer dizer o quê? Que poderia ter um respaldo maior. Isso acontece dentro da ciência. A ideia de um determinado cientista, as suas publicações elas vão interferir na forma como é visto. Se é um cientista que tem muita publicação, então as ideias dele são bem aceitas. Então isso, a teoria de Demócrito e Leucipo não foi muito bem aceita, porque Aristóteles contestava. Ele acreditava que a matéria fosse formada por ar, terra, fogo e água. Então a gente tem ali, Aristóteles acreditava, como eu acabei de falar, que é a junção dessas quatro formas de compor o planeta.
as 4 características, 4 fenômenos, né? Assim. O modelo de De Morgan permaneceu na sombra durante mais de 20 séculos. Então, olha o tempo, a quantidade de tempo que esse modelo ficou guardado. Então, tinha relatos, além de relatos, tinha escritos que comprovavam isso, essas ideias de Demócrito e Leucipo. Aí, continuando, a gente tem o primeiro modelo atômico, que é o modelo atômico de Dalton, que é o chamado modelo da bola de bilhar. As ideias de Demócrito permaneceram inalteradas por aproximadamente 2.200 anos. Em 1808, Dalton retornou-as sob uma nova perspectiva, a experimentação. Então aqui já entra o método científico. Né? Então, John Dalton, 1766, 1844, ele já conseguiu fazer experimentos que comprovassem o átomo. Só que o que ele fez foi melhorar um pouco a qualidade do modelo atômico de Demócrito e Leucipo. Os átomos eles são esféricos, maciços, indivisíveis e indestrutíveis. Então a gente compara, o modelo atômico de Dalton é comparado ao modelo atômico como uma bola de bilhar. Os átomos de elementos diferentes têm massas diferentes. Aqui a gente tem um conjunto de bolas de sinuca, bolas de bilhar totalmente diferente. Né? Então no centro desse átomo teria uma carga positiva. E cada átomo desse tem características diferentes. Por isso que ele simboliza pelas cores. Os diferentes átomos se combinam em várias proporções formando novas substâncias. É o caso, por exemplo, da fórmula da água, H2O. Isso é uma proporção constante, isso é bem interessante no modelo atômico. E os átomos não são criados nem destruídos, apenas trocam de parceiros para produzirem novas substâncias. É o caso, por exemplo, se a gente fazer uma reação química, a gente pode transformar essa água em 2 novas substâncias, por exemplo, o gás hidrogênio e o gás oxigênio. Só que essas proporções, como ele falou aqui, apenas trocam de parceiros para produzirem novas substâncias, ou seja, a gente não pode criar o átomo, ele apenas se liga de forma diferente. Problemas do modelo. E esse aqui é justamente o detalhe que a gente tem que observar. O que deixa vago? O que o modelo não consegue explicar? É isso que a gente tem que ficar atento. Não explicou a eletricidade nem a radioatividade. Isso quer dizer o quê? Que os fenômenos radioativos, o modelo atômico de Dalton não conseguiu explicar. Mas o modelo atômico dele é bem interessante, porque a gente consegue entender essa questão do átomo. Que o átomo é maciço, é indivisível e indestrutível. Isso segundo as aperfeiçoações, o aperfeiçoamento das ideias de De Morgan e Leucipo. Praticamente Dalton fez isso. Né? Depois do modelo atômico de Dalton, a gente tem o modelo atômico de Thomson, que é o chamado modelo do pudim de paz. Thomson propôs que o átomo seria uma espécie de bola gelatinosa, completamente maciça, na qual haveria a totalidade da carga positiva homogeneamente distribuída. Então, aqui a gente tem aqui a foto de Thomson, 1856-1909, onde a gente tem o que seria o modelo atômico do Thomson. Se a gente for observar que no modelo atômico do Dalton, a gente tem uma carga positiva bem no meio. E isso, o Dalton entendia que existia essa carga no átomo. Ele não achava que o átomo fosse divisível, né? Por isso que ele trata o modelo como sendo indestrutível. Eu não tenho condição de transformar um átomo no outro. Né? Então, vamos ver aqui. No modelo atômico do Thomson, a gente tem o que? A gente tem uma massa rígida, só que nós temos as cargas positivas e as cargas negativas. Então, aqui já entra a ideia de divisão do átomo. Por quê? Porque é descoberta a primeira partícula subatômica. Que partícula é essa? A primeira partícula subatômica é o elétron,
que é essa cargazinha negativa. Então, esse modelo atômico de Thomson, que a gente tem aqui como observação, a carga total do átomo seria igual a zero. Por quê igual a zero? Porque se a gente tem 15 cargas positivas, ele tem que ter também 15 cargas negativas. Isso é uma neutralidade. O que ocorre? Para ele, o átomo continuava sendo rígido, igual o modelo atômico do Dalton, porém, existe a primeira partícula subatômica dentro do átomo que foi descoberta. E essa partícula, ela é justamente quem? Ela é o elétron. O elétron, que é essa partícula aqui com carga positiva. Então, esse modelo atômico aqui, o modelo atômico de Thomson, ele é chamado de modelo atômico pudim de passas. Por que pudim de passas? Porque as passas seriam as cargas negativas. Porém, ele continuava sendo rígido. O modelo atômico de Thomson foi derrubado em 1908 por Ernest Rutherford. É o próximo modelo atômico. Por quê? Porque ficou algumas características que Thomson não conseguiu explicar. Ele conseguiu identificar a carga negativa, mas ele não conseguiu identificar a carga positiva. Então a gente tem aqui, com a evolução dos modelos atômicos, a radioatividade. A radioatividade, ela contribuiu imensamente para as teorias atômicas. Nós não temos como ter uma ideia do átomo hoje sem a radioatividade. Então, a radioatividade é a derrubada do modelo atômico de Thomson. Roentgen estudava raios emitidos pelas ampolas de Crookes. Repetidamente notou que raios desconhecidos saíam dessa ampola, atravessavam corpos e impressionavam chapas fotográficas. Bem, o que é isso? Isso aqui é o raio-x. Né? Isso aqui é o raio-x do tórax de alguém que estamos usando aqui como referência. E Roentgen e Henri Becquerel, eles foram os primeiros cientistas a descobrir a radioatividade. E o que é a radiação? A radiação são partículas que são emitidas do átomo para esse átomo chegar a uma certa estabilidade. Então, a emissão das partículas atômicas é justamente para quê? Para justamente a gente estabilizar o átomo. Só que, naquela época, essa emissão da radiação comprova que o átomo ele é divisível. Então, esse é justamente o grande detalhe. A palavra átomo, ela segue um certo erro, porque átomo significa indivisível. E hoje em dia o átomo ele tem essa concepção de que ele é totalmente divisível. Então, para que o átomo emite, por exemplo, um raio-x? Para ele se estabilizar. Esse raio-x é um tipo de radiação. Ele não é partícula que a gente vai ver lá na frente. Então, como os raios eram desconhecidos, ele chamou de raio-x. Becquerel tentava relacionar fosforescência de minerais à base de urânio com os raios-x. Pensou que dependiam da luz solar. Num dia nublado, guardou uma amostra de urânio numa gaveta embrulhada em papel preto e espesso. Mesmo assim, revelou a chapa fotográfica. É justamente isso. A radiação ela atravessa os corpos. Em determinadas situações, ela vai fazer isso aí. Então, inicia-se, portanto, estudos relacionados à radioatividade. Então, daqui para frente, todos os modelos atômicos eles têm que ter o uso da radioatividade. Se não tiver o uso da radioatividade, não tem como a gente ter uma noção de modelos atômicos. Então, aqui a gente tem o símbolo da radioatividade, né, que ele é bem comum em hospitais, né, e o casal Curie formou uma notável parceria e fez grandes descobertas, como o polônio em homenagem à terra natal de Marie e o rádio de radioatividade, ambos de importância fundamental no grande avanço que seus estudos imprimiram ao conhecimento da estrutura da matéria. Então, o casal Curie, eles praticamente descobriram a radioatividade, estudaram tanta radiação
Infelizmente, eles adquiriram câncer, porque a radiação ela tem o poder de mexer com o DNA da pele, mas a gente só vai entender essa questão da evolução atômica com o uso da radioatividade. Então, o grande fundamento para se ter uma radioatividade é a estabilidade do átomo. Para isso, a gente vai conseguir montar um novo modelo atômico. Então, Ernest Rutherford, convencido por Thomson, começa a pesquisar materiais radioativos e aos 26 anos de idade notou que havia dois tipos de radiação, uma positiva, que é a partícula alfa, e outra negativa, que é a beta. Assim, inicia-se o processo para a determinação de um novo modelo atômico. Então, gente, olha, nós vamos até aqui, nesse momento. O que a gente precisa compreender? Vamos fazer um retrospecto. A evolução do átomo ela começa pela ideia de divisão da matéria, por Demócrito e Leucipo. Porém, essa ideia não é aceita, ela é conturbada por Aristóteles, onde ele determina que a matéria é formada pela união do fogo, da terra, da água e do ar. Porém, depois de um certo tempo, os primeiros cientistas que se começaram a utilizar o método científico, como foi o caso de Dalton, ressuscita essa ideia de modelo atômico, e nesse modelo atômico dele, ele traz que o átomo é uma partícula totalmente indivisível, ou seja, a gente começa a dividir, chega uma hora que não tem mais a divisão. Com um determinado tempo, o modelo atômico de Dalton perdeu a utilidade e foi utilizado o modelo atômico do Thomson, que é o famoso modelo atômico bola de bilhar. Aliás, modelo atômico pudim de passa, bola de bilhar do Dalton, onde ele consegue descrever o átomo como tendo a carga positiva e as passas, que são a carga negativa, onde ele descobre a primeira partícula subatômica, que é o elétron. A partir daí, para a gente poder estudar o átomo, a gente precisa de quê? A gente precisa da radioatividade. E aí a gente vai construir um novo modelo atômico, que é o modelo atômico de Thomson. Aliás, de Thomson não, de Rutherford. O modelo atômico de Rutherford é um modelo atômico que ele utiliza a radioatividade para ter uma noção. Então a gente para aqui e na próxima aula a gente continua a partir do modelo atômico de Rutherford. Então, obrigado e bons estudos.